Irmão Miramês, quem é essa irmã 14 na qual vejo tantas virtudes juntas? Ela ainda precisa de reencarnação na Terra? Ele respondeu com interesse. Lancelã, não se deve julgar nem para o bem nem para o mal. Julgamento implica dúvidas, e quem duvida deve esperar a fim de encontrar a realidade. Essa nossa irmã é merecedora do nosso amor, do nosso maior respeito, no tocante à sua conduta diante dos trabalhos nos quais coopera conosco. Entretanto, ela ainda está ligada a um passado a corrigir, e a lei é lei para todos. Certamente que para ela, no seu caso particular, tudo se alivia por ter ela muito a seu favor. Essa reencarnação dela foi de urgência, implorada por ela mesma para combater duas fraquezas que a perturbavam há muito tempo: o apego com excesso aos bens terrenos e demasiadamente à família. Já falamos a Lures que a perfeição é um conjunto de virtudes retamente vividas, e isso não existe na Terra. Contudo, que Deus abençoe sempre, para que ela vença os seus inimigos internos dessa vez, embora achemos um pouco difícil, pois ela já passou dos 50 anos e ainda não acordou para esse tipo de conserto. A tesoura da vontade está encontrando dificuldades para cortar as arestas que o engano fez crescer. Somente o tempo pode amolar essa ferramenta para que no amanhã, que desejamos seja breve, ela fique livre desse fardo que incomoda a sua consciência. Eu estava engasgado com a revelação de Miramês. Como pode uma pessoa daquela, com tantas virtudes, embaraçar-se em coisas que muitas pessoas já fizeram? E tornei a formular perguntas. Não seria melhor que ela ficasse aqui no mundo espiritual para corrigir essas faltas e que alguém sempre lhe chamasse atenção, como ao aluno nas escolas que recebe informações úteis do professor? A melhor escola que conhecemos, meu filho, é a escola da carne. Aqui são expostos todos os problemas como sendo teorias. Lá na Terra está a vivência. Não podemos pressionar ninguém, porque a violência é condenada pelo amor. Cada um tem que descobrir seus próprios erros e corrigi-los. O máximo que podemos fazer em benefício de quem está se autoeducando, que está se esforçando para conhecer a si mesmo, é o que Jesus já fez por intermédio do Evangelho. O trabalho nosso e de todos aqueles que o acompanham é fazer conhecida a boa nova do reino de Deus às criaturas, em variadas feições, para que os espíritos possam despertar para a luz da verdade. Os espíritos superiores nunca se admiram com o bem que as criaturas por vezes fazem. Esse é o dever de cada um, e deve ser a vida natural em mundos superiores. Quem mais ganha com amor e a caridade é quem os pratica. Para bem dizer, é quem ganha tudo, pois está fazendo benefícios a si mesmo. Nós ficamos entusiasmados quando encontramos alguém se esforçando para abandonar alguns defeitos e os deixa. Quem não sente alegria sendo cristão com a felicidade dos outros? E fica sabendo, a caridade maior é aquela que fazemos com nós mesmos, de iluminação no silêncio da vida. A vida material é, pois, consequência desta. E a mostra de que somos alunos da reforma para alcançar os valores internos do coração. Todos somos candidatos à tranquilidade imperturbável, à consciência pura irradiando o bem-estar. Comecei a sentir-me um nada, dentro do tudo criado por Deus. Quando Miramês notou o meu desamparo interior, acrescentou bem-humorado: Lancelã, todos temos valores imortais em crescimento. Isso não é uma glória? Não nos mostra uma grande esperança para o futuro? Basta fazermos a nossa parte para a conquista desses dons que vibram no nosso mundo interior. Senti-me criança novamente, lembrando-me dos meus tempos como tal.
Enxergava cada vez mais as minhas deficiências, o quanto eu tinha de fazer dentro de mim. A minha consciência pedia plantio que pudesse fecundar mais amor, mais caridade, mais educação, mais alegria pura. Se existe um universo por fora de nós, do qual Deus cuida com todo carinho, igualmente existe um micro-universo dentro de cada um de nós, nos pedindo cuidados, copiando o trabalho de Deus. Tive vontade de perguntar para alicerçar a minha paz e olhei para Miramês com respeito. O senhor poderia me dizer se existem muitas pessoas de aparente grande elevação com essas mesmas deficiências, como as citadas há pouco, em se referindo à nossa irmã 14? Ele respondeu com benevolência: inúmeras, Lancelã, em todas as épocas da humanidade. Vamos citar um exemplo para que possa compreender os demais. Nos anos de 1545 a 1563, houve um concílio em Trento para condenar a Lutero, Zwinglio e Calvino. Ora, é sabido de todos que os bispos do colégio não eram homens analfabetos e conheciam o evangelho na sua profundidade. Somente os condenaram por ciúmes e muitos deles sabiam o bem que aqueles irmãos estavam fazendo e iam fazer à humanidade, como de fato fizeram. Libertaram a Bíblia das mãos gananciosas do catolicismo e ainda deram lugar ao nascimento de outras religiões para no futuro fazer fracassar a ideia de religião oficial, que não deixaria nenhuma outra nascer. E esses homens que assinaram esse atestado de ignorância, onde estiverem, devem ter vergonha de si mesmos, pois eles eram homens que cultivavam muitas virtudes. Ô, Elisa, deixa eu Sim. só interromper aqui no meio, aqui enquanto... esse aspecto eu achei muito importante, que é uma coisa que a gente tem dificuldade até de reconhecer. É um conceito que a gente tem que ter muito vivo na nossa mente. Porque sempre que a gente se depara com alguém que aparentemente está muito evoluído, desenvolvido, a gente, mesmo não querendo ou inconscientemente, a gente passa a endeusar. Não, que o fulano é muito tal coisa, que ele é especial, que ele é muito inteligente, que ele sabe muito, que ele faz, que ele acontece. Então a gente tem esse hábito de endeusar as coisas que a gente acha superiores a nós. E a gente tem que, dentro desse conhecimento que a gente vai adquirindo, a nossa reforma íntima, tudo, ter essa consciência de que mesmo aqueles que aparentemente são muito mais desenvolvidos, eles têm um caminhão de fraquezas, de coisas a resgatar, a consertar, como nós. Porque, a não ser que sejam espíritos de uma estirpe altíssima, que estejam aqui, e aí eu vou extrapolar, né, eu vou botar tudo na conta de Jesus, que vieram aqui para fazer puramente missão, o resto está aqui para resolver alguma pendenga que tem. Então a gente tem que ter humildade conosco, né, sabendo que a gente tem um monte de coisa para resolver, e entender que mesmo aqueles que a gente já imagina serem muito à nossa frente, também tem um monte de coisas dentro do universo individual deles para serem resolvidas. E isso evitaria um monte de frustrações que se desenvolvem quando as pessoas endeusam alguém e ele comete alguma coisa que você passa a ver como falha. Ixi, fulano não é nada daquilo que eu pensava, não presta. Isso a gente vê aos montes, tantas figuras que foram idolatradas e no final da vida passaram a ser execradas porque descobriram que ele tinha uma falha também. A humanidade toda é igual. A gente está na mesma escada, em degraus diferentes, mas cada um tem a sua dificuldade a resolver, e para cada um essa dificuldade é tão fundamental e importante como a dos outros. Não existe dificuldade simples de ser resolvida, nem complexa, são todas iguais. A gente só precisa desenvolver o conhecimento, a consciência e a humildade
de saber que nós estamos aqui para isso. E todos que estão aqui, com raras exceções, também. Concordo, Silvio. Mas lembra que dificuldade são oportunidades, né? Dificuldades são oportunidades. E que aqui, voltando, que aqui é uma grande escola, né? Todos nós estamos no processo de autoeducação. A irmã 14, ela optou em reencarnar porque era a oportunidade de trabalhar. Quando pergunto, né, para ele, para a Melamê, se ela não podia trabalhar isso no mundo espiritual. Ela tinha que viver, aqui é a parte vivencial, a teoria ela já tinha, e ela já se achava preparada para vir, até que ela escolheu reencarnar. Então, o que a gente tem que olhar, na minha visão, né, gente, é para a nossa trajetória, enxergar as oportunidades que Deus nos deu. E essas oportunidades dificilmente a gente enxerga, porque elas vêm através da dificuldade. O que a gente tem que trabalhar, o que a gente está passando, né? A irmã 14, você vê com uma pessoa, um espírito elevadíssimo, né? Preso ainda nas coisas materiais. Quantos de nós ainda não estamos, né? Eu gosto dessas leituras, que elas trazem uma reflexão para a nossa realidade. E Miramês coloca uma coisa tão importante, né? E o Silvio falou de Jesus, pôs a conta para Jesus. A lei é lei para todos. A lei é lei para todos. Então, a lei do que a gente está plantando, a gente vai colher. Né? Se a gente está plantando melancia, nós vamos colher melancia. Se a gente planta o amor, a compaixão, a caridade para o outro, isso nós vamos colher. E para o outro, lembrando que nós somos o primeiro. E Miramês fala aqui. E tem que começar pela gente, né? A gente se auto-trabalhar, se auto-educar. E ver que Deus, que o mundo maior, né, está nos dando oportunidade. Todo dia a gente tem coisa para trabalhar em nós mesmos. E é uma coisa que eu acho muito importante, que a gente não está sozinho. A gente nunca está sozinho. Temos amigos aqui, junto com a gente, no corredor da nossa caminhada, vão se apresentando, e todo mundo maior em nossa volta. E nos dando a oportunidade de evoluirmos sem interferir no nosso livre-arbítrio. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Gratidão. Nesse parágrafo teve uma parte, uma frase bonita, que ele falando que a autoiluminação, acho que fica um pouco mais para cima, é um caminho, né, seria a maior caridade que a pessoa poderia fazer. Acho que está por aí em algum ponto. Se existe universo, igualmente existe um micro-universo dentro de nós, pedindo cuidado. Acho que foi em algum momento, talvez um pouquinho mais acima. E no momento em que a gente Aí está busca... aí mesmo. E fica sabendo, a caridade maior é aquela que fazemos como nós mesmos, e de iluminação interior no silêncio da vida. E nesse ponto, quando a pessoa realmente ela está buscando aquele processo interno de autoiluminação, em cada pessoa, ela também é interessante que ela comece a buscar essa luz que faz brilhar e ela pode se inspirar. Então, é aquele momento em que começa a se inspirar em cada pessoa, em cada situação do seu entorno. E, né, que todos são portadores dessa luz. Então, é algo que a gente pode começar a desenvolver mesmo, né? Buscar, né, não em uma pessoa, mas em todos, o que há de bonito, o que há de virtudes que a pessoa possa assimilar no seu próprio processo de autoiluminação.
E nesse trecho que a gente leu, uma parte que eu achei interessante também, quando falou de Lutero e Calvino, que o papel que eles tiveram para possibilitar o surgimento de novas religiões. Isso foi um momento muito importante, porque a partir dali surgiram tantas e tantas religiões diferentes, mostrando o quê? Possibilitando uma variação de pensamentos que depois vai possibilitar uma unificação no futuro, no planeta de regeneração. E interessante que esse processo de Lutero e Calvino, ele passou por algo muito importante, que foi pela língua. A igreja, elas tinham poder, dentre muitos aspectos de riqueza, de terras, o idioma. Todas as missas eram feitas em latim, a Bíblia era em latim, de maneira que as pessoas não tinham acesso a essas informações. Só aqueles que eram letrados, aqueles que entravam dentro da estrutura da igreja. O momento em que vem Lutero e faz a tradução da Bíblia para o alemão, embora aqui tenha citado Calvino e Lutero, teve vários, inclusive tem um, um religioso também nessa mesma época que fez a tradução da Bíblia para o inglês. E o trabalho dele, a vida dele foi tão impressionante. Uma vez eu assisti um documentário que a tradução foi tão, ah, tão impressionante que consideram as obras de Shakespeare e a tradução dele como sendo uma das mais belas estruturas do inglês que já foram feitas. E ele teve uma vida assim, de realmente um ser que ele nasceu para fazer aquele trabalho, sabe? E a partir daí, aí possibilitou o surgimento de novas religiões, e lembrando que esse processo só foi se ampliando com novas religiões, novas estruturas, depois surge espiritismo, depois surge tantas outras no mundo todo, né? Os barrais, e vai surgindo é, um renascimento de pensamentos, de religiões, de espiritualidades do Oriente, e isso tudo estava dentro de um plano mesmo, né? Então, que era possibilitar ver novos ensinamentos espirituais, que a humanidade estava ficando madura. Então é isso, isso serve para a gente também, né? Porque embora aqui a gente tenha um determinado caminho, mas individualmente a gente tem que ser muito livre na busca pela verdade, né? Então, individualmente, né, a gente vê que cada um aqui tem as suas buscas, tem suas leituras, tem suas experiências, e isso é extremamente importante mesmo. Era isso que eu queria trazer para cá. Continuando. Em 1869 e 1870, houve outro concílio no Vaticano, que proclamou o dogma da infalibilidade do Papa, inspiração das trevas, no seio de homens religiosos e certamente virtuosos, mas mesmo assim que tinham muitas arestas a cortar. Até o Papa, nesta época, que era o Pio IX, mesmo ficando infalível com o dogma, faliu ao aceitar essa heresia. E o pior é que se é dogma, não pode ser mudado na convicção dos sacerdotes. Porque, se os infalíveis papas são mudados, não os podem ser as leis transitórias dos homens que os cercam. Muitos outros concílios assinaram atestado de incompetência espiritual, porque eles somente reuniram os bispos para condenar, esquecendo que Jesus Cristo, que eles mesmos dizem ser o guia do catolicismo, nunca reuniu seus primeiros discípulos, a não ser para ajudar, para servir, para instruir, para aperfeiçoar cada vez mais os dons que todos temos. Miramês parou, respirou profundamente e disse: Bem, Lancelin, vamos trabalhar para não cairmos nas mesmas tentações, porque quem anda com o Cristo não deve ter desculpas dizendo: errei porque não sabia. Fiquei pensando. Na verdade, às vezes estamos de posse de grandes qualidades e ao lado mantemos um defeito que empana o brilho de muitas dessas qualidades.
temos de procurar o conjunto dos valores para que surja a libertação. Pude notar nessas conversações a bondade de Deus sempre a nos enviar socorro, renovando as nossas convicções. Ainda assim, a nossa ignorância investe contra as bênçãos dele, e ele continua a nos amar. A minha razão me fez crescer, que depois da reforma iniciada por Lutero, surgiu o campo propício para vir o Consolador prometido pelo próprio Cristo, quando os homens estivessem preparados. E esse mesmo Consolador, com uma bandeira inteiramente inspirada no amor e na caridade, foi terrivelmente perseguido. Como havia passado o tempo de queimar os homens, condenados por leis e bulas, por concílios e conchavos, decidiram queimar os livros do prometido pelo Mestre. Obras essas que vieram para ajudá-los, vieram para alertar os que dormem nas letras, para acordar em espírito, amando a Deus e a toda a criação. Ouvimos algumas melodias inspirativas e partimos renovados para o trabalho na paz de Deus. Saímos mais cedo dessa vez. Quando íamos passando sobre uma grande capital, escutamos, pela nossa percepção mais aguda, aquele volume de barulho em forma de vibrações alteradas e notamos logo que provinha de um estádio onde estavam concentradas mais de 100.000 pessoas em uma algazarra ensurdecedora. Seguindo nosso guia espiritual, baixamos rumo ao campo de esporte. Confundimos-nos entre os torcedores. Eu ainda não tinha tido a curiosidade de observar o fenômeno espiritual neste ambiente de distração. Mais de 1 milhão de entidades, segundo ficamos sabendo pelos diretores espirituais do estádio, ali compareciam. Eram espíritos de todos os tipos, de todas as escalas evolutivas. Fiquei ainda mais espantado ao observar na direção que Miramês me apontou, uma espécie de presídio volante, um verdadeiro milagre da engenharia espiritual, de forma a recolher ali os espíritos perturbadores da ordem, que depois de uma longa triagem feita por espíritos capacitados, eram soltos depois de advertidos. Esse presídio era estruturado em uma matéria cuja composição, mesmo depois de longa observação, não pude compreender direito e que não tirava a visão dos espíritos retidos do campo de futebol. Construído com técnica perfeita, toda ressonância de gritos e vibrações alteradas tem convergência interna e não externa. Quem grita, por exemplo, não pode suportar o seu próprio barulho, ouvido com ecos ensurdecedores. Já com a mente condicionada, os que já conhecem esse processo, quando vão presos, emudecem, pois já aprenderam a lição. Elisa, deixa eu só fazer um comentário nessa parte. É interessante como o mundo maior se vale de tudo para algum tipo de aprendizado para os espíritos, né? Então, eu vou primeiro contar um caso e vou fazer uma ligação com essa do estádio. Tem um livro do Valdo Vieira que é um livro que são as suas experiências em projeção durante 6 meses, né? Eu já falei várias vezes desse livro. E tem um caso de um local que estava em construção, que era uma espécie de um SESI, um SENAC, um SENAI, e que era um local de aprendizado técnico, de oficinas. E ali, quando ele chegou, né, conduzido pelo mentor, havia um espírito responsável por aquela construção, para que daquela construção trabalhasse algo que pudesse auxiliar todo aquele grupo, sabe? E aí ali ele falava que toda construção, ele sempre tem espíritos que são responsáveis de alguma forma para tentar conduzir aquele grupo que se afiniza com aquele local, com aquela estrutura. Então imagina um campo de futebol que se reúnem milhares de pessoas sem ser esquecido, né? Então ele, claro, no nível daquele grupo, ele é visto como algo que venha também a ensinar. Então, primeiro tem essa espécie dessa estrutura de engenharia aí, com um tipo de prisão, aonde
aqueles espíritos que começavam a perturbar, eles são levados para ali, né? Ali eles continuam a ver o campo, mas quando ele grita de uma maneira ensurdecedora, ele reverbera nele próprio. Então isso, ele é uma forma de aprendizado, né? De autocontrole. Então a gente fica imaginando não só o estádio, mas cada local de trabalho, cada local que se reúnem pessoas, como que o mundo maior está fazendo para redirecionar, para tentar deixar o máximo possível sob controle. É claro que tem aí o livre-arbítrio, tem os encarnados, tem processos de obsessões coletivas que são muito intensas, mas a gente começa a pensar nesse aspecto, e em cada local dá para entrar em sintonia com o espírito responsável por aquele local. Sabe? Então vai entrar numa biblioteca, você entra em sintonia com o espírito relacionado àquela biblioteca. Você vai em um campo de plantas, tem o espírito responsável por aquele local, né? Teve um encontro bonito que o Divaldo teve com o espírito responsável por um campo de flores. É uma espécie de devas, né? Como eles chamam. E ele teve uma conversa com o espírito responsável por aquele local. Então é possível sempre se unir a esses espíritos e auxiliar aonde estiver, sabe?